A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Hoje Deus quer falar com você de uma forma direta. Essa mensagem não é para massagear o seu ego. Não é para trazer conforto momentâneo, mas para gerar transformação. E eu já te digo, muitos não têm coragem de ouvir essa palavra. E muitos também não têm coragem de pregar essa palavra. Porque falar de amadurecimento espiritual exige confronto. Exige que a gente encare os nossos erros, nossas falhas, nossa acomodação na fé. Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo quer trabalhar algo na sua vida hoje. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens sobre crescimento espiritual, sobre amadurecimento na fé, mas hoje o Senhor quer que você coloque isso em prática. Chega de se alimentar apenas do básico, de viver apenas para resolver os seus próprios problemas. Deus está te chamando para um nível mais alto, para viver uma fé madura, que transforma não apenas a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. E eu quero declarar pela fé sobre a sua vida: Deus vai te fortalecer. O Senhor vai te ensinar a crescer, a enxergar além de si mesmo, a ser uma referência para aqueles que ainda estão perdidos. O tempo da infantilidade espiritual precisa ficar para trás. Deus está te chamando para uma nova fase, para um tempo de maturidade, um tempo de compromisso verdadeiro com Ele. Amém? Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é importante porque nos ajuda a alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, ou seja, se você acha importante e relevante o trabalho que a gente faz aqui diariamente, nós já estamos aqui há 10 anos, há mais de 10 anos aqui no YouTube, trazendo reflexões bíblicas todos os dias. Se você considera esse trabalho importante e quer nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero começar, antes de tudo, orando por você. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos deixar para trás essa fé rasa, frágil, superficial, egoísta e nos aprofundarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, obrigado pela Tua paciência, pelo Teu cuidado. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando insistimos em viver da mesma forma. Obrigado porque o Senhor nos chama para mais. O Senhor quer nos levar a um nível mais alto de intimidade e compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, principalmente por esse pecado de imaturidade espiritual. Pelas vezes em que fomos egoístas, em que buscamos apenas resolver os nossos próprios problemas e ignoramos aqueles que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que ficamos esperando que alguém nos alimentasse espiritualmente, quando já deveríamos estar servindo e levando alimento a outras vidas. Senhor meu Deus, desperta o coração dessa pessoa que está ouvindo essa oração,
Mostre a ela que o Senhor tem um chamado maior, que há um propósito além das suas próprias dores e dificuldades. Dá entendimento, dê clareza e nos dê sede pela tua palavra. Nos dê paixão para que façamos a diferença no teu reino. Que essa oração não seja apenas esse momento de introspecção e de reflexão, mas que a partir de hoje, essa pessoa que está me ouvindo se levante de uma forma diferente, com um novo olhar, uma nova atitude, uma nova disposição para crescer espiritualmente e também para impactar a vida de outros. Nós te entregamos essa palavra, Pai, essa mensagem, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Hebreus capítulo 5, versículos 12 ao 14 está escrito: Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras verdades dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. O autor de Hebreus está falando aqui sobre maturidade espiritual, sobre um grupo de pessoas que já deveria estar ensinando, guiando, discipulando, impactando vidas, mas que ainda precisava de leite. E essa palavra, irmãos, ainda é extremamente atual, porque a igreja de hoje está repleta de pessoas que já deveriam estar transformando vidas, mas essas mesmas pessoas continuam vivendo de migalhas espirituais. Gente que passa anos na igreja, ouvindo pregações, recebendo palavras, mas continua dependendo dos outros para orar por ela, para interpretar a Bíblia por ela, para segurar a sua fé, se manter na sua fé quando alguma coisa dá errado. Tem crente que vive pedindo oração pelo casamento, e isso não é errado, só que essa pessoa não faz nada para mudar suas atitudes dentro do relacionamento conjugal. Tem pessoas que pedem oração pela área sentimental, mas não quer abrir mão de pecados que destroem a sua própria vida amorosa. Tem gente que pede oração pelo ministério, pelo seu chamado, mas essa mesma pessoa não tem coragem de abrir a Bíblia durante toda a semana. E a verdade é que muitos que se dizem cristãos estão completamente centrados em si mesmos. Vivem uma fé egoísta, uma fé infantil, onde tudo gira em torno das próprias dores, dos próprios desejos, dos próprios pedidos. Querem a bênção, mas não querem compromisso. Querem a promessa, mas não querem renúncia. Querem que Deus resolva tudo, mas não querem fazer a sua parte, porque tem coisas que Deus não vai fazer por nós. E sabe o que é pior? Se sentem espirituais, se sentem próximas de Deus porque ouvem pregações, porque acompanham vídeos, porque têm conhecimento bíblico. Mas conhecimento sem prática é religião vazia. Não adianta conhecer a palavra se você não viver a palavra. O texto de Hebreus diz que quem ainda precisa de leite
não têm experiência para saber o que é certo e errado. E talvez esse seja o maior problema de hoje. Tem pessoas na igreja há anos que estão ali na igreja, mas continuam perdidas, sem discernimento espiritual. Se misturam com qualquer vento de doutrina, se deixam levar por qualquer discurso bonito, acha que tudo é sobre sentir a presença e não sobre ter um relacionamento real com Deus. E a consequência disso, sabe o que é? Um evangelho raso. Um cristianismo superficial, sem transformação. Um povo que deveria estar fazendo discípulos, mas continua vivendo como crianças na fé. E Deus está te chamando para um novo tempo. Deus não quer que você continue vivendo uma fé dependente. Ele não te chamou para ser mais um crente que sobrevive de culto em culto, esperando que alguém venha e resolva sua vida espiritual. Chega de se alimentar apenas do básico. Chega de viver apenas para pedir oração, quando já era para você ser um intercessor e estar orando por outras pessoas. É hora de amadurecer. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui são pessoas novas na fé. Talvez você esteja voltando para o Evangelho depois de muito tempo afastado, ou talvez você esteja conhecendo Jesus pela primeira vez. Talvez você nem seja cristão, mas está buscando a Deus, tentando entender o que significa caminhar com Ele. Eu quero te dizer algo muito importante. Não espere anos, décadas para se aprofundar em Deus. Se você está chegando hoje na presença de Jesus, comece hoje a se aprofundar. Se você está voltando agora, não perca mais tempo. Comece hoje. Se você passou a vida inteira ouvindo sobre Deus, mas nunca buscou conhecê-lo de verdade, comece nesse instante. Não adie a sua busca. Não espere um momento perfeito. Não espere sentir um arrepio, alguma coisa nesse sentido. Aproxime-se de Deus pela palavra. Aproxime-se de Deus pela sua santidade, pelo sangue de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Pai. Nesse momento eu quero orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se alguma coisa pesa no seu coração, se tem algo que você precisa entregar nas mãos do Senhor, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua esposa, seu marido, seus pais, irmãos da igreja, a liderança da sua igreja. Tem pessoas que falam tão mal da liderança da igreja, mas são incapazes de orar pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo presbítero, pelas pessoas que servem na igreja. Coloque o nome dessas pessoas aqui. Elas são importantes. Amém? E se você ouviu esse vídeo até agora, eu quero que você tome uma decisão e escreva aqui nos comentários. Eu quero crescer na fé. Amém? Declare isso com convicção. Eu quero crescer na fé. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu amor, a Tua misericórdia que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Obrigado, Pai, porque o Senhor é paciente conosco, porque o Senhor nos chama para mais, para além. O Senhor não nos deixa estacionados na imaturidade.
mas nos convida a crescer, a avançar, a sermos homens e mulheres que carregam a tua presença e que vivem segundo a tua vontade. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que negligenciamos o nosso crescimento espiritual, pelas vezes em que nos acomodamos, em que buscamos apenas as tuas bênçãos e não a tua face. Perdoa-nos pela imaturidade, pelo egoísmo, pela falta de compromisso com o teu reino. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos as tuas promessas, mas não queremos pagar o preço da obediência, da renúncia, do compromisso verdadeiro contigo. Livra-nos dessa fé rasa. Livra-nos de uma fé, de uma atitude infantil, de uma atitude que só sabe pedir, mas não sabe entregar, que só sabe consumir, mas que não sabe compartilhar, que só quer receber, mas não sabe se doar. Coloca dentro de nós, Pai, fome pela tua palavra, fome por intimidade, por viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo, por aqueles que já estão na caminhada há tanto tempo, há tantos anos, mas ainda não amadureceram na fé. Que o Senhor desperte esses corações, que o Senhor remova toda acomodação espiritual, toda dependência infantil, toda falta de compromisso. Que essa pessoa que está me ouvindo comece hoje uma nova jornada, uma jornada de profundidade, de entrega, de maturidade espiritual. Eu quero orar também por aqueles que estão chegando agora, por aqueles que estão voltando para os teus caminhos, que estão apenas começando nessa busca por ti. Que eles não adiem o crescimento, que eles não levem anos para te conhecer de verdade, que não fiquem apenas na superficialidade, mas que mergulhem fundo na tua presença. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando lutas na família, por aqueles que vivem conflitos dentro de casa. Que o Senhor conceda a restauração. Ó Deus, para as pessoas que sofrem com enfermidades, que a tua cura toque nessa vida agora. Por aqueles que lutam contra as crises financeiras, contra um momento de escassez, que o Senhor possa suprir as necessidades. Abra portas, Senhor, traga sustento. Eu quero orar por aqueles que se sentem fracos na fé. Pessoas que já tentaram crescer, mas sentem que sempre voltam ao mesmo lugar. Fortalece essa pessoa. Dê a ela um coração firme, inabalável. Que ela não se deixe levar por aquilo que sente, pelo que vê, mas que ela se apoie totalmente na fé, na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver um cristianismo verdadeiro. Que possamos amadurecer, crescer, deixar para trás a dependência infantil e nos tornarmos servos maduros, comprometidos, que não vivem apenas para si, mas que vivem para glorificar o teu nome. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a ti. A nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos medos. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar,
selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, o grupo da família, da igreja, para as pessoas com quem você tem contato habitualmente. A palavra de Deus tem um poder transformador, irmãos. Creia nisso. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu estou passando aqui para deixar uma palavra bem breve para o seu coração. Palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui hoje para a sua vida. Eu quero ler o primeiro texto, está em Gênesis capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Antes de continuar, eu sempre peço que você dê o like aqui no vídeo, do lado de cá, ó. Dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? No final da mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso você pode escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. E se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Irmãos, o nosso Deus muda nomes. Deus muda nomes. E quando a Bíblia menciona que Deus mudou alguns nomes, essa mudança não se refere somente à maneira como a pessoa será chamada, mas uma mudança de nome na Bíblia está ligada a uma mudança de caráter. Quando Deus chamou Abrão, lá em Gênesis capítulo 12, Abraão morava na cidade de Ur dos caldeus, e ele vinha de uma família que fabricava ídolos, que tinha como negócio a fabricação de ídolos. É por isso que Deus diz para Abraão: sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Essa mudança geográfica, ela também estava ligada ao propósito de Deus. Deus queria estabelecer em Abraão uma grande nação, mas para isso Deus precisava que Abraão se desligasse de algumas coisas, que ele passasse a servir unicamente a Deus. E Abraão obedece a Deus. Embora no começo ele tenha levado Ló junto consigo, e Deus disse para deixar tudo, né? Quem teria que ir com Abraão era apenas Sara.
Mas dentre as mudanças que Deus estava promovendo aqui na vida de Abraão, uma delas era a mudança de nome. Então, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. O nome Abrão significa pai honrado. Pai honrado. Mas o nome Abraão acrescentou apenas um A. Esse nome já tem outro significado na Bíblia. Abraão significa pai de multidões. Então Deus estava dizendo, olha, eu estou mudando o seu nome. Você poderia ser somente um pai honrado, junto com a sua esposa Sara. Mas eu quero fazer além disso. Porque Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos. Eu quero fazer muito mais na sua vida, Abraão. Abrão, eu quero que você seja pai de uma multidão. Abraão é o patriarca da nação de Israel. Simplesmente isso. E é interessante perceber aqui que quando Deus tem um propósito, Deus não vai mudar apenas o nosso caráter. Se você tem pessoas que estão aliançadas com você, Deus também pode mudar o caráter, a vida, a conduta dessas pessoas. Deus quer se revelar às pessoas. Por isso que em Atos 16, verso 31, diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quando Deus salva uma pessoa em uma família, Deus está estendendo o manto de salvação para toda aquela família, através daquela pessoa que aceitou a Cristo. Então, Abraão tinha uma pessoa que estava aliançada com ele, que era Sara. Mas o nome ela era Saraí. E Deus, então, em Gênesis 17, ele muda também o nome de Saraí para Sara. Eu vou ler o texto aqui. Gênesis 17, versículos 15 e 16. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher não se chamará Saraí, seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Olha só, o nome Saraí significa minha princesa ou minha senhora. Isso reflete um título carinhoso e de nobreza pessoal. O nome Saraí destaca graça, liderança e um senso de dignidade. Esse nome, segundo a tradição judaica, carrega uma beleza delicada e histórica. Mas aí Deus muda esse nome, Deus tira o I, apenas o I. Saraí passou a ser chamada Sara. O que significa o nome Sara? Além de todos esses adjetivos que eu falei, de princesa, de minha senhora, de nobreza, dignidade, beleza delicada, ela também agora passa a carregar um significado de fé, de maternidade, de transformação e um sinal da promessa divina. Então, a palavra que eu quero deixar para você hoje, nessa manhã, é que Deus tem poder para mudar nomes. Deus tem poder para mudar o seu caráter. Deus tem poder para mudar a sua vida e a vida das pessoas que caminham com você. Ele fará isso no tempo certo e ele fará isso para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Deus tinha um propósito na vida de Abraão e na vida de Sara. Mas para isso,
eles tiveram que ter os seus respectivos nomes mudados por Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. E eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, muda o meu nome. Senhor, muda o meu nome. Eu poderia falar aqui do nome de Jacó, que significava usurpador, enganador, mas Deus muda o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus, aquele que lutou contra Deus e prevaleceu. Então, saiba que Deus tem um propósito na sua vida, Deus quer que esse propósito se cumpra, mas para que isso aconteça, Ele vai mudar o seu nome, o seu caráter, não o nome que está na sua identidade. Porque é importante nós entendermos que nós temos um nome pelo qual somos chamados aqui na Terra, mas no mundo espiritual nós somos reconhecidos pelas nossas atitudes. Então, se você tem uma atitude de um mau caráter, Deus quer transformar essa atitude. Deus quer reescrever a sua história, Deus quer mudar o seu nome. Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, o nome de alguém que precisa ser mudado, né? Ou talvez o seu próprio nome, escreva aqui nos comentários o nome dessa pessoa, o seu nome, e coloque também aqui qualquer situação adversa pela qual você esteja enfrentando. Abraão passou por uma situação muito complicada. Deus deu a ele uma promessa de ser pai de uma nação, de uma multidão. Desculpa. Mas ele já era velho e a sua esposa era estéril. Uma situação impossível aos olhos humanos. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, não importa qual seja o seu problema, qual seja a sua dor, escreva ela aqui nos comentários. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te dar graças, queremos te agradecer pela tua santa e poderosa palavra. Palavra que nos confronta, que nos ensina, que nos encoraja, ó Deus, a sermos novas criaturas. Porque a tua palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, meu Deus, eu oro por esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora. Talvez até hoje eles sejam conhecidos, eles sejam adjetivados por comportamentos malignos, por influências ruins que tiveram na vida. E talvez eles sejam conhecidos no mundo espiritual como mentirosos, enganadores, maus caráteres, né? Não sei como é que fala, mau caráteres, pessoas de uma fé vacilante, pessoas desanimadas, frustradas com a vida, desesperançosas. Talvez esses sejam os nomes que elas carregam. Mas eu quero pedir que o Senhor mude o nome dele, mude o nome dela. Reescreva essa história, Pai. Em nome de Jesus, que ele seja chamado, que ela seja chamada como corajosa, destemida, audaciosa, influente, como uma pessoa que tem intimidade com o teu Espírito Santo e que dessa maneira ela possa ser usado pelo Senhor para cumprir o propósito para o qual foi chamada.
Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cura aqueles que estão enfermos, restaura os relacionamentos que foram quebrados, dê provisão a essa pessoa que passa por um momento de escassez, que nada falte nessa casa, Pai. Restaura a vida espiritual daqueles que se encontram frios, renova o chamado que o Senhor deu a essa irmã um dia, a esse irmão que eram tão ativos na Tua obra, que estavam ali à frente de um ministério, de um projeto, de uma instituição, que o Senhor dê força novamente, vigor a eles, para que sejam usados segundo a Tua vontade. É por isso que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, com humildade e com gratidão, reconhecendo que Tu és a fonte de toda a alegria verdadeira e de toda a paz. Obrigado, ó Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos em Tua presença, de ouvir a Tua palavra e de sermos transformados pelo Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento precioso em que nós podemos nos voltar completamente a Ti, deixando de lado as nossas preocupações, nossos medos, todos os nossos anseios, que muitas vezes tentam roubar a nossa paz. Que o nosso coração se abra para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós hoje. Que o Senhor nos ensine a viver a alegria genuína, a alegria que vem de Ti e que não depende das circunstâncias externas. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, que a verdadeira felicidade não está em acumular bens materiais, em status, em conquistas passageiras, mas está em um relacionamento profundo e verdadeiro contigo. Permita-nos buscar a Tua face e encontrar em Ti contentamento, sabendo que o Senhor é tudo que nós precisamos. Que o Senhor tire de nós todo sentimento de inveja, de comparação, de inferioridade, que muitas vezes tomam conta do nosso coração quando começamos a nos comparar com as pessoas. Ajuda-nos a lembrar que somos amados, que fomos feitos por Ti de maneira única e especial, e que o Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. Somos gratos pelo que temos e por quem somos em Ti. E declaramos que a nossa alegria não depende das circunstâncias, mas está relacionada àquilo que o Senhor é para nós. Queremos aprender contigo, aprender a servir e a amar sem interesse, assim como Jesus fez conosco. Que o nosso coração seja como o coração dele, um coração que se compadecia dos aflitos, que estendia a mão aos necessitados e que sempre tinha uma palavra de vida para aqueles que andavam com ele. Que o Senhor nos dê um coração generoso, disposto a compartilhar, a consolar e a ajudar aqueles que precisam. Que possamos ser luz onde estivermos, que possamos levar esperança para aqueles que estão desesperados, alegria para aqueles que se encontram tristes. Toca, Senhor, aquelas pessoas que estão desanimadas agora, frustradas, decepcionadas, sem esperança. Mostre a eles que a alegria que vem de Ti
é duradoura. É uma alegria que supera qualquer tribulação. Ensina-nos a viver essa alegria, a encontrar satisfação em Ti e a confiar que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. E que em tudo o que fizermos, possamos refletir o Teu amor e a Tua bondade para aqueles que estão ao nosso redor. Que essa palavra que será liberada aqui hoje seja como uma semente em nossas vidas. Que ela dê frutos. Que nós possamos entender e receber no nosso espírito o princípio de que a verdadeira felicidade está em Ti e em amar o próximo como o Senhor nos ensinou que deveríamos fazer. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estar com você aqui hoje, mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, o seu trabalho. Onde você estiver, que a luz de Cristo resplandeça em você e através de você. Hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração e eu quero pedir que você ouça essa mensagem até o final. O Espírito Santo vai falar contigo. Amém? Antes de tudo, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. É através dele que nós conseguimos chegar a milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, conheça os nossos outros vídeos, conheça as nossas séries. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, produzindo vídeos diariamente. Então conheça os nossos outros vídeos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? No final da mensagem, eu vou fazer uma oração novamente pela sua vida. Por isso, escreva aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé aqui nos comentários: a alegria do Senhor é a minha força. Escreva isso com convicção. A alegria do Senhor é a minha força. Aí depois você pode colocar o seu pedido de oração. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera importante e relevante o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias e quer expressar a sua gratidão pelo nosso ministério, faça isso se tornando membro do canal. Ou você pode também nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. A palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje está em Salmos 41, versículo 1. Diz assim: Feliz é aquele que se importa com quem padece. O Senhor o livrará em tempos de dificuldade, preservará a sua vida e o abençoará. Essa felicidade que a Bíblia menciona aqui não está baseada em resultados, mas em um coração que cuida do próximo. Olha que interessante. Quando nós deixamos de viver apenas para nós mesmos e nos voltamos ao próximo, nós vamos encontrar um propósito maior. A verdadeira alegria surge quando entendemos que somos chamados a ser uma extensão de Deus na vida das pessoas. Esse é um tipo de felicidade que não se desfaz, porque é uma felicidade sustentada pelo amor do próprio Deus. A gente vive em um mundo que mede o sucesso das pessoas por aquilo que ela possui, não é verdade? Nós somos constantemente bombardeados por ideias que tentam nos fazer acreditar que felicidade é ter uma conta bancária com muito dinheiro, é ter o carro do ano, é ter a casa dos sonhos.
Só que a Bíblia nos ensina outra verdade. A felicidade é estar com Cristo. Quando Jesus está conosco, nós temos o essencial. Todo o resto se torna secundário. A presença de Deus nos enriquece de uma forma que nenhum bem material pode fazer, porque ela supre a nossa alma. E quando Deus ou Jesus, que são a mesma pessoa, quando eles estão conosco, nós temos segurança, temos paz e encontramos o verdadeiro sentido da vida. Essa visão vai no sentido contrário daquilo que o mundo prega. Por isso que muitas vezes nós nos sentimos incompreendidos quando decidimos buscar essa alegria que vem de Deus. Mas a palavra do Senhor nos garante que aqueles que confiam no Senhor não serão decepcionados, pois Ele cuida dos seus. Ele vê cada passo que nós damos, Ele conhece cada desafio que enfrentamos. E por isso nós podemos confiar que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Se você recebe, diga amém, eu recebo. Diga eu creio. Tome posse disso pela fé. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para a vida dos outros e nos sentimos menores? Porque nós estamos cercados por padrões de felicidade que muitas vezes não têm nenhum fundamento. Em contrapartida, a palavra de Deus ensina que a verdadeira felicidade está em encontrar sabedoria, em se deleitar no Senhor, em reconhecer a sua correção como um sinal de amor. Deus nos corrige porque nos ama e o amor dele nos transforma. Se nós confiarmos nele e deixarmos que ele molde o nosso caráter, nós vamos ver o quanto essa transformação vai nos trazer paz e plenitude. Cada correção de Deus é uma chance de nos aproximarmos mais do propósito dele. Amém? Deus está nos preparando para algo maior. Algo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas que ele já planejou para nós. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero colocar a sua vida, os seus pedidos de oração, a sua família, o seu trabalho, tudo aqui diante do Senhor e pedir a Ele que cumpra a vontade dEle na sua vida. Amém? Quando Jesus nos ensinou a orar, Ele disse isso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não a nossa vontade. Seja feita a vontade de Deus na sua vida. Essa expressão parece ser simples, de dizer. Seja feita a tua vontade. Só que ela é bem complexa. Porque muitas vezes a vontade de Deus vai estar contra aquilo que nós achamos que seria o correto. Mas é a vontade do Pai. Então seja feita a vontade dele na nossa vida. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se tem uma situação específica que tem tirado a sua paz, o seu sono, que tem te provocado depressão, ansiedade, tristeza, coloque ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero expor a minha vida. Ok, e eu respeito isso. Escreva somente a área da sua vida que precisa do toque do Senhor. Escreva somente assim, uma palavra, você pode resumir isso. Família, finanças, vida sentimental, vida emocional, ministério. Escreva com uma palavra, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém,
mas o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo traduz a nossa oração a Deus. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer diante do Senhor em um momento de oração e a gente começa a chorar. As lágrimas que expressam a nossa dor, a nossa angústia, essas lágrimas são recebidas por Deus como uma oração sincera. Tenha certeza disso. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por nos trazer até aqui, por nos permitir receber essa palavra tão necessária para as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes temos buscado alegria nas coisas deste mundo e por isso nós queremos te pedir perdão. Nos perdoe por depositar a nossa confiança e condicionar a nossa alegria às conquistas, aos bens, ao status, e nos esquecemos que a verdadeira alegria só é completa na tua presença. Purifica o nosso coração, lava a nossa mente e nos perdoa, em nome de Jesus. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que estão enfrentando um momento de dor, de tristeza, de luto, de perda. Pessoas que enfrentam dias de angústia e que talvez agora se sintam perdidos e sem alegria. Eu peço que o Senhor os conforte. Renova neles essa alegria que vem de ti. Que mesmo em meio às adversidades, eles possam enxergar a tua bondade e saber que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas, ó Pai, que estão carregando fardos pesados demais, por causa de famílias que têm sido destruídas, por causa de alguém da família que está lutando contra os vícios, contra as drogas, por causa de uma enfermidade que chegou até essa casa, seja na vida dele ou dela, ou na vida de alguém que ela ama. Que o Senhor console esse coração, restaure essas famílias, liberta essa pessoa desse vício, sara essa enfermidade. Eu quero colocar diante do Senhor todos aqueles que lutam pela conversão dos seus filhos. Tua palavra diz em Atos 16, verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Que essa promessa se cumpra na vida dele e na vida dela. Que a tua luz toque nesse coração endurecido e que o Senhor derrame a tua salvação sobre esse lar. Cremos que tu és o Deus que cura. Por isso depositamos toda a nossa esperança e toda a nossa confiança em ti. Visita essa pessoa que está enferma, meu Deus. Dê a ela o refrigério, que esse tratamento surta efeito, que esse remédio seja eficaz, que ela encontre, ó Deus, todos os recursos da medicina e da ciência ao seu dispor, e que essa cura seja real, para a glória do teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a verdadeira alegria na sua vida. Aquela alegria que vem de Deus. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas e para todas as pessoas que você ama.
Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 8 ao 10, está escrito assim. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. A parábola dos trabalhadores na vinha, que foi contada por Jesus aqui no Evangelho de Mateus, nos desafia a enxergar a graça e a justiça de Deus de uma maneira diferente da lógica humana. Muitas vezes nós temos uma visão limitada da recompensa divina, esperando que o tempo de serviço e esforço sejam os fatores determinantes para o que nós receberemos. No entanto, essa história nos mostra que Deus age de acordo com a sua bondade e a sua soberania, concedendo graça independentemente do tempo que passamos a serviço do seu reino. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana, por isso nós devemos ser gratos a Deus por essa oportunidade de recomeçar, de estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Antes da gente continuar, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações são muito simples e são muito rápidas, mas elas fazem uma diferença enorme para que esse canal continue crescendo e abençoando milhares de vidas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, Jesus contou a história de um senhor que possuía uma vinha. E esse senhor saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Ele combinou com os primeiros que foram contratados um pagamento justo de 1 denário por um dia de trabalho. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, ele voltou à praça e contratou mais alguns homens, prometendo-lhes pagar um salário justo. Ele fez o mesmo ao meio-dia. Depois ele fez isso às 3 da tarde. E por fim, ele contratou pessoas por volta de 5 da tarde. Ele encontrou ali alguns que estavam sem trabalho às 5 da tarde e enviou esses homens para a sua vinha. No final do dia, ao pagar os trabalhadores, aquele senhor começou pelos últimos e deu a eles 1 denário, que é o equivalente a 1 dia de trabalho. Ao verem isso, os primeiros contratados esperaram receber mais. Eles pensaram, se esses que foram contratados no fim do dia receberam 1 denário, nós vamos receber muito mais, porque nós estamos trabalhando desde as 6 da manhã. Mas eles receberam exatamente o que foi acordado, 1 denário, o equivalente, como eu disse, a 1 dia de serviço. E isso deixou aqueles homens indignados, porque eles achavam injusto que aqueles que trabalharam menos tempo recebessem o mesmo pagamento. O senhor da vinha, porém, respondeu que
não estava sendo injusto, pois ele havia pagado conforme combinado e que ele tinha o direito de ser generoso com quem ele quisesse. Olha só, essa parábola nos ensina que a salvação e as bênçãos de Deus não são baseadas no tempo de serviço ou no mérito humano, mas sim na graça divina. Deus chama pessoas para a sua obra em diferentes momentos da vida. Alguns são chamados cedo, crescem na fé desde a juventude, enquanto outros encontram a Cristo em estágios mais avançados da vida. Mas a recompensa da vida eterna é dada igualmente a todos os que respondem ao chamado de Deus. Amém? Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que a graça de Deus não segue a lógica da meritocracia humana. Ele não é injusto com aqueles que sempre serviram, mas é bondoso com aqueles que chegam mais tarde. Ele deseja nos lembrar que a alegria da salvação não está no tempo de serviço, mas na dádiva de estar com Ele eternamente. O que essa parábola nos ensina sobre a resposta ao chamado de Deus? Primeiramente, não importa quando Deus nos chama. O importante é atender ao seu convite. Alguns são chamados desde cedo e passam a vida inteira servindo ao Senhor, enquanto outros são alcançados nos últimos momentos da sua existência. Ainda assim, o chamado de Deus é sempre um presente e nunca deve ser desprezado por nós. A parábola contada por Jesus nos convida a abandonar a comparação e a inveja, para que possamos nos alegrar com a graça de Deus em nossas vidas e na vida de outras pessoas. Quando compreendemos que Deus nos chama por amor e não por merecimento, aprendemos a responder com gratidão e prontidão. A recompensa para aqueles que servem a Deus neste mundo vai muito além de qualquer pagamento terreno. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa que as bênçãos e as recompensas do Senhor transcendem qualquer coisa que nós possamos imaginar. A maior recompensa é a vida eterna ao lado de Deus. Mas Ele também nos concede nesta vida paz, alegria, força, provisão. Todos aqueles que decidem seguir a Cristo podem enfrentar, sim, desafios, dificuldades, tempestades, mas eles terão sempre a certeza de que Ele, o Senhor, está ao nosso lado em cada momento. Essa parábola aqui, contada por Cristo, nos ensina a confiar na bondade de Deus, sabe? A abandonar a mentalidade de comparação e a dizer sim ao chamado do Senhor, independentemente do momento em que Ele nos convocar. Deus é justo e generoso, e seu amor nos alcança de maneiras inesperadas. Nossa maior alegria não deve estar naquilo que recebemos, mas no privilégio de servir a um Deus tão amoroso e tão gracioso. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Amém? Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos.
e escreva pela fé aqui o seguinte: eu recebo a graça de Deus. Escreva isso com convicção. Eu recebo a graça de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós te louvamos pela tua generosidade e pela tua graça, que são incomparáveis. Obrigado porque o Senhor nos chama para a tua vinha e nos acolhe, independentemente de quando chegamos ao teu reino. Hoje, nós queremos apresentar diante de ti os nossos pedidos de oração. E apresentamos, Pai, esses pedidos, certo de que tu és um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Estende a tua mão de poder sobre todas as pessoas que enfrentam enfermidades nesse momento. A tua palavra nos diz em Isaías 53 que pelas suas feridas nós fomos curados. Portanto, que essa cura se manifeste sobre aqueles que clamam a ti nesse momento. Eu peço que o Senhor restaure famílias, restaura relacionamentos, cura corações que estão feridos, Pai. O profeta Jeremias nos lembra que o Senhor restaura a saúde e cura as feridas do teu povo. Por isso, eu peço que o Senhor restaure aquilo que parece perdido e traz renovo aos lares e aos casamentos que por algum motivo estão enfrentando crises. Eu peço que o Senhor fortaleça espiritualmente todas as pessoas que se sentem fracas. Que o Senhor renove a força dele, a força dela. A tua palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam. Eu peço ainda que o Senhor conceda paz para aqueles que lutam com a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Filipenses capítulo 4 nos lembra que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas sim apresentar a Ti os nossos pedidos de oração, para que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e mentes daqueles que passam por momentos de aflição. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com o Teu reino, confiando na Tua justiça e celebrando todos os dias a Tua graça. Ensina-nos a nos alegrar com as bênçãos dos outros e a confiar que aquilo que o Senhor tem para nós é perfeito. Obrigado por nos chamar para a Tua obra e por nos conceder a maior recompensa, a Tua presença eterna. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o destino de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24, está escrito assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Eu quero ler também, na versão da Bíblia, a Mensagem. Essa mesma passagem diz assim: É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar a oferecer seu culto a Deus. Essa passagem aqui, irmãos, nos mostra que a reconciliação
não é algo que precisa ser praticado apenas entre nós e Deus, mas também entre nós e o próximo. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser exercitado com aqueles que nos cercam. Jesus, ao ensinar esse princípio, nos mostra que a verdadeira adoração a Deus passa pelo nosso relacionamento com o outro. Se há algo pendente nos nossos corações, se existem mágoas ou ressentimentos, nós precisamos buscar a reconciliação antes de apresentar nossa oferta a Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra do Senhor. Se inscreva no canal se você estiver chegando aqui hoje e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu decido perdoar. Amém? Olha só, eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo que passaram por situações muito difíceis, por traições, que receberam palavras de ofensa, palavras que te feriram, acusações infundadas, pessoas que foram, de certa forma, injustiçadas. Por isso, talvez essa palavra seja para você. Mas para que ela alcance o seu objetivo, é preciso que você a receba no seu espírito. E uma forma de expressar que você está recebendo essa palavra é você declarar pela fé aqui nos comentários: eu decido perdoar. Escreva isso e depois você pode colocar o seu pedido de oração. Olha só, de acordo com a Bíblia, quem não perdoa não é perdoado. A palavra de Deus é muito clara ao afirmar que, se não perdoarmos a quem nos ofende, Deus também não vai nos perdoar. Jesus ensinou isso quando nos deu o modelo da oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que a palavra está nos dizendo é que Deus espera que nós pratiquemos a mesma misericórdia que Ele teve conosco, com aquelas pessoas que nos ofenderam. Quem já recebeu o perdão de Deus e se recusa a perdoar alguém, está negando na prática a graça que lhe foi concedida. Isso é algo muito sério, irmãos. Jesus contou a parábola do servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas não quis perdoar uma pequena dívida de outro servo. O resultado foi que ele perdeu a misericórdia que havia recebido. O pastor e escritor John Piper disse o seguinte: o perdão é o perfume que a flor derrama sobre aquele que a esmagou. O perdão não é um favor que você faz ao outro, mas um bálsamo para a sua alma. O perdão traz libertação. Muitas pessoas sofrem porque não liberaram perdão. A falta de perdão produz mais danos naquele que está ferido do que naquele que feriu. Alguns acham que o perdão é um benefício para quem ofendeu, mas o benefício maior é para aquele que perdoa. Sem perdão não existe cura. A doença interior vai só se agravando e a saúde emocional, espiritual e até física da pessoa ressentida é afetada. A falta de perdão pode se tornar uma prisão para muitas pessoas. Talvez alguém que foi alcançado por essa palavra
possa estar vivendo uma vida amarga, carregando o peso do ressentimento, enquanto a pessoa que a ofendeu nem sequer pensa no assunto. Saiba que, ao perdoar, você não está dizendo que o que fizeram contra você foi certo, mas você está se libertando da prisão da mágoa e do ódio. Uma das principais dificuldades que as pessoas encontram para perdoar de verdade é o sentimento de justiça própria. Muitas vezes nós achamos que perdoar é abrir mão de exigir justiça, como se nós estivéssemos permitindo que a outra pessoa saia impune daquela situação. Só que o perdão não significa ignorar o erro, mas sim confiar que Deus é o justo juiz e que Ele vai lidar com cada situação da maneira perfeita. Outra dificuldade é a dor emocional profunda que é causada por certas ofensas, tornando esse ato de perdoar um verdadeiro desafio. Mas Deus nos chama a confiar nele e Ele próprio nos dá forças para superar essa barreira. O maior exemplo de perdão que nós recebemos foi através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. A palavra do Senhor diz, em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus nos perdoou quando não merecíamos. E Ele nos chama a agir da mesma forma com aqueles que nos ofenderam. Esse perdão nos dá acesso à vida eterna e nos ensina a amar como Cristo nos amou. Nesse momento, eu quero orar por você, pela sua vida, pelo seu sentimento, por esse coração que tem carregado tanta dor, tanta mágoa, tanta tristeza. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se você não quiser mencionar do que se trata, se você não quiser detalhar, escreva somente a área da sua vida que precisa de cura, de restauração, de milagre, de vitória. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém que você precisa perdoar ou que você precisa pedir perdão, escreva o nome dessa pessoa aqui. E no tempo oportuno, vá e se reconcilie com essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, reconhecendo que somos pecadores e que dependemos totalmente da Tua graça e do Teu perdão. Obrigado porque em Cristo recebemos misericórdia. Sem merecimento algum recebemos essa misericórdia. Nos ensina a perdoar assim como fomos perdoados. Nos ajuda a libertar os nossos corações de toda a raiz de amargura, de ressentimento e de dor, causada por palavras e atitudes de outras pessoas. Nós sabemos que o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Por isso, hoje, nós escolhemos perdoar aqueles que nos feriram, assim como o Senhor nos perdoou. Ó Deus, eu sei que tem muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem que têm muita dificuldade para perdoar. Que o Senhor dê a elas força, que o Senhor dê a elas encorajamento, que o Senhor renove o coração dela, porque o Senhor nos ensinou que o perdão nos liberta e nos aproxima de Ti. Eu quero pedir por todas as pessoas que precisam de cura interior, para os traumas e para as feridas emocionais que elas carregam. Traga restauração, porque o Senhor prometeu que estaria perto daqueles que têm o coração quebrantado e salvaria os de espírito oprimido. Eu quero interceder também, meu Deus, por todos os pedidos de oração
que foram mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros. Dê a essas pessoas sabedoria para administrar seus recursos e abre portas onde não parece haver caminho, pois cremos que Tu és o nosso provedor e que nada vai nos faltar. Eu quero orar, meu Deus, por essas pessoas que estão vivendo crises em seus relacionamentos. Visita essa família, Pai. Visita esse casal nesse momento. Que haja diálogo, que haja compreensão, que haja reconciliação, porque o Senhor nos chamou para viver em paz com todos, sempre que for possível. Eu quero apresentar diante de Ti essa pessoa que se sente fria espiritualmente. Que o Senhor reacenda a chama do primeiro amor. O Senhor nos prometeu que jamais rejeitaria um coração sincero. E nós estamos aqui nos derramando diante da Tua presença. Eu quero colocar nessa oração também, Pai, todas as pessoas que têm lutado contra as enfermidades. Eu quero pedir que o Senhor derrame a Tua cura. Toca em cada um com a Tua mão poderosa. O Senhor nos disse que Tu és o Deus que sara e que por Tuas feridas nós fomos curados. Eu peço que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Que ela não volte vazia, mas que ela alcance todas as pessoas que precisam liberar perdão, que precisam pedir perdão, para que o perdão se torne um hábito na vida dessa irmã e desse irmão. Que a Tua paz guarde os nossos corações e nos conduza no caminho da reconciliação e do amor. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O deserto nem sempre é um lugar de punição, mas ele pode ser um ambiente de preparação. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele enfrentaria tentações diretamente do diabo. Essa passagem que eu li, irmãos, nos ensina que muitas vezes Deus permite que passemos por tentações, não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos aprovar. Assim como Jesus venceu as tentações, Ele nos capacita a vencê-las também. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé a seguinte expressão: eu vencerei o deserto. Amém? Escreva isso, pela fé. Eu vencerei o deserto. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal ou nos apoie pela chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. A tentação, embora seja difícil, ela pode revelar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé,
Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, diz o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe o que acontece durante as tentações e as provações? Deus transforma as tentações em oportunidades para nos moldar à imagem e à semelhança de Cristo. O diabo tentou Jesus no deserto em 3 áreas: nas suas necessidades físicas, no seu orgulho e em relação ao poder. Essas áreas ainda são alvos do inimigo em nossas vidas. Ele tenta distorcer as promessas de Deus, como ele fez com Jesus, ao dizer: se você é realmente o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão. É interessante a gente perceber que, no capítulo anterior a esse, Jesus ouve uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Era o próprio Deus declarando que Jesus era o seu filho. E aí, no momento seguinte, vem o diabo tentar colocar essa dúvida na mente e no coração de Jesus, dizendo: se você é realmente o Filho de Deus. Irmãos, e isso muitas vezes tem sido a estratégia do inimigo sobre a nossa vida. Presta atenção. Se você reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, se você um dia recebeu Ele no seu coração, você é filho de Deus, você é filha de Deus e você sairá vitorioso desse deserto. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não considere o que ele tem sussurrado aos seus ouvidos. Ouça o que Deus diz a seu respeito. E pelo sacrifício de Jesus, hoje nós podemos ouvir a doce voz do Espírito Santo nos dizendo: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. E Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Ao ser tentado a transformar pedras em pão, Jesus citou Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você estiver cheio da palavra, ela se tornará uma arma espiritual poderosa na sua vida, para que você vença as suas batalhas. Ao ser tentado a pular do lugar mais alto do templo para provar que Deus o protegeria, Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos confiar na soberania de Deus sem colocá-lo à prova. Deus é fiel para cumprir suas promessas no tempo dele e do modo que ele determinar. Quando Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, Jesus declarou o seguinte: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Isso nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas, a colocar Deus como prioridade na nossa vida e rejeitar qualquer oferta que comprometa a nossa fidelidade. Eu sei que no mundo você passará por aflições. Haverá momentos em que você terá que atravessar o deserto. Mas fortaleça-se na palavra de Deus. Medite diariamente nas Escrituras para que você esteja preparado para os momentos de tentação. E esse canal aqui existe para isso, para trazer uma reflexão bíblica todos os dias para a sua edificação. Outra coisa, ore pedindo força a Deus. Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E resista ao diabo. De acordo com o apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim como Jesus venceu no deserto, nós também podemos vencer.
Ele nos deixou um exemplo a seguir. E a sua vitória nos garante que nós também podemos triunfar, confiando na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, o nome de alguém da sua família, de um filho, do seu marido, da sua esposa, ou alguma situação específica pela qual você está orando, como alguém que está enfermo, alguém que está num hospital, um casal que esteja em crise, qualquer coisa, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração ou a área da sua vida que precisa receber a vitória de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos rendemos diante de Ti com os nossos corações gratos. Reconhecemos, ó Deus, que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus que está presente em todos os momentos, e especialmente no tempo do deserto, nos dias de luta. Obrigado, meu Pai, porque através da vida de Jesus, o Senhor nos mostra como podemos vencer as tentações e caminhar de vitória em vitória. Nós apresentamos diante do Senhor todas as nossas necessidades. Eu peço que o Senhor contemple com olhos de compaixão cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu quero orar, Senhor, por essa família que está enfrentando uma crise. Que a Tua paz entre agora nesse lar e que ela promova a reconciliação, o amor, o diálogo e o respeito mútuo. Fortalece esse casamento, restaura os relacionamentos entre pais e filhos e dê sabedoria para que cada pessoa dessa família possa viver em harmonia. Eu quero orar também, Senhor, por aqueles que enfrentam crises espirituais. Que a Tua luz brilhe em meio a essa escuridão. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir a Tua voz em meio às dúvidas e às tentações. Reaviva em nós o amor pela Tua palavra. Renova a nossa fé e nos ajuda a buscar a Tua presença todos os dias. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão nesse momento angustiadas, ansiosas e deprimidas. A Tua palavra nos lembra que Tu estás perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que cada pessoa, ó Deus, que for alcançada por essa palavra e que esteja enfrentando essas lutas interiores, possa sentir o Teu consolo e ter as suas forças renovadas. Enche o coração de cada um com esperança e alegria, pois em Ti nós recebemos vida e vida em abundância. Eu quero apresentar também diante do Senhor todas as pessoas que têm enfrentado dificuldades financeiras. Tu és o Deus que provê todas as coisas. Abre portas de emprego. Dê sabedoria para que essa irmã e esse irmão administrem bem os seus recursos e reaviva dentro do nosso coração a promessa de que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Que possamos confiar plenamente na Tua provisão, mesmo nos momentos de deserto e de escassez. Ó meu Deus, eu também clamo pela cura das enfermidades. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Por isso, pela fé, eu peço que o Senhor toque em cada corpo que está enfermo. Restaura a saúde física, emocional e mental. Restaura, Senhor, cada osso, cada tecido, cada órgão que foi afetado. Faça com que esse tratamento dê certo, que esse remédio tire essa dor, que as Tuas mãos de cura estejam sobre essa pessoa. Que o Senhor capacite, ó Deus, esse médico,
que nós possamos usar todos os recursos da ciência e da medicina para que as nossas dores sejam saradas. Fortalece aqueles que estão passando por tratamentos. Renova a esperança daqueles que esperam, ó Deus, por um milagre. Eu peço por libertação para aqueles que estão presos em vícios ou para as pessoas que se sentem dominadas por hábitos destrutivos. Mostre a elas o caminho da liberdade que há em Cristo e ajuda-as a caminhar em novidade de vida. Senhor, que todos nós possamos reconhecer que em Ti somos mais que vencedores. Livra-nos do mal, guarda-nos de toda a tentação e ajuda-nos a vencer o deserto e permanecer firmes em Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e nos guia em tudo o que fizermos. Obrigado porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos estão atentos às nossas orações. Confiamos no Teu poder, no Teu amor e na Tua fidelidade. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, através das nossas palavras e das nossas atitudes. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.